Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do APAVcast. Eu sou a Luciana e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o racismo estrutural, especialmente como ele aparece no futebol. Antes de chamar nosso convidado, eu queria explicar rapidinho o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é quando ele está presente na forma como a sociedade funciona. Mesmo no jeito de pensar, como falando. E ele atua nas leis, nas tradições, na como tratamos e nosso jeito de pensar. E para falar sobre esse assunto, temos um convidado muito importante, o tio Lucão. Seja bem-vindo, tio Lucão. E aí, gente? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Diferente, tá desse lado aqui da mesa, né? Geralmente eu sempre tô ali nos bastidores. É a primeira vez que isso me acontece, essa empresa é vital, galera. Muito obrigado pelo convite. De nada. Tio, agora aprofundando no racismo estrutural no futebol, hoje em dia ainda tem muito racismo no futebol. Por que você acha que isso ainda ocorre hoje em dia? Cara, vamos lá. Quando a gente fala desse racismo estrutural no futebol, a gente tem que entender que esse racismo ele não só ele acontece principalmente com jogadores. Né? Que a gente vê muitas histórias, a gente abre um vídeo no TikTok lá, vê um torcedor jogando a banana pro jogador. A gente vê torcidas, às vezes, fazendo gritos racistas, né, contra jogadores. Só que é tão sério o negócio que a gente pode ir mais a fundo. Porque o mais visível pra gente, às vezes, é ver os jogadores. Né? Ah, porque ele é negro, porque ele é mais forte, porque ele corre mais. Aí tem até comparações que eles fazem. Ah, ele corre mais porque quando ele era pequeno, ele corria da polícia. Porque ele era da África e corria de animal na selva. E ele corre muito por conta disso. Então tem muitas dessas coisas pequenas, né? Esse racismo ele começa de forma pequena, de comentários, brincadeiras, de piadinhas pequenas que no fundo pode acumular na pessoa e se aprofundar até criar uma escuridão dentro dela e ela ficar muito triste. Com certeza, porque tipo assim, ó, algumas pessoas às vezes não sentem tanto isso. Mas outras pessoas sentem, né? Por exemplo, eu consigo levar mais para a esportiva, né? Sobre a questão do racismo, alguns comentários e brincadeiras. Tem pessoas que sentem essa dor mais forte. Então essas pessoas tendem a sempre rejeitar qualquer tipo de piada, qualquer tipo de brincadeira, principalmente se tratando de esporte, que é uma coisa muito delicada. E se falando de futebol, vocês já pararam para pensar que o racismo às vezes acontece muito com jogadores? Sim. Mas ele é tão sério que vocês nem vê técnico negro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que na maioria das vezes nem tem tantos técnicos negros assim. Na maioria das vezes são jogadores, tem muitos jogadores negros, mas técnicos não tem. Técnicos, juízes. Dirigentes, juízes, é muito raro. Então, todo o sistema funciona dessa forma. Às vezes eles usam a mão de obra ali, que é o jogador, pra estar dentro das linhas ali correndo, mas na estrutura não tem pessoas negras. Não. Então, é muito sério e essas raízes já estão presas lá no fundo de tudo. Então, se a gente for parar para analisar, assim, isso acontece e tem muitos porquês a se tratar. E um deles é que é questão cultural. Já é uma coisa que está implantada na gente. Desde muito antes. Muito tempo. No futebol, os clubes das federações, você acha que eles, mesmo eles sozinhos, fazem o suficiente para combater o racismo? Cara, eu acho que não. Sabe por quê? Às vezes é muito difícil. Porque eles podem dar punições, podem fazer campanhas publicitárias, por exemplo, usar Instagram, usar TikTok, YouTube para fazer propagandas de conscientização. Mas às vezes essa consciência é muito individual, né? Às vezes é uma coisa que vem de berço. A pessoa já viveu tanto aquilo ali. Por exemplo, teve o exemplo dos pais tendo atitudes racistas, né? E acabou crescendo com isso com ela. Isso ficou impresso na identidade da pessoa. É a mesma coisa que você olhar seu polegar, né? Cheio de risquinhos aqui, assim, ó. Que é a sua identidade. Só você vai ter um polegar assim. Então tem certas coisas que foi impresso naquela pessoa desde criança. Então pensa, você aprendeu a andar. Só que se você aprendeu a andar com a perna torta, você sempre vai andar com a perna um pouquinho torta. Porque é uma coisa que você faz desde pequeno.
Então, é muito complexo a gente pensar que chegar nessa raiz do racismo. Apesar que não deveria ser uma coisa que é ensinada. Principalmente dentro das casas, das famílias. Porque na escola, a gente vê muito disso. Tem campanha contra o bullying, contra o racismo, contra tudo. Deveria ser algo normal. Então, entre todo mundo da sociedade. deveria ser algo mais, às vezes, falado, mais conscientizado desde pequeno. Só que às vezes tem lugares que isso é muito ruim. Tipo assim, por exemplo, vamos levar esse racismo. A gente tá falando racismo estrutural no futebol. A gente pode falar também, por exemplo, Brasil e Argentina. Cara, é muito complicado. Eles xingam os brasileiros o tempo inteiro, de macaco, de certas coisas. Chile. Chile, essa galera tudo. Então, tipo assim, acaba que se a gente for parar pra pensar, por ser brasileiro, a gente é alvo de racismo. Aí vem, por exemplo, o Vini Júnior lá. Vamos acompanhar todo um raciocínio. Vini Júnior tá num dos maiores clubes do mundo, que ganha tudo, que todo mundo vê ele como alguém que é soberbo, que ele se acha muito porque ele tá no Real Madrid, a estrela, que ele ganha milhões e não sei o que. Gente, aquilo ali é mérito dele. Ele saiu do pouco, ele foi pobre, ele fez pra merecer aquilo ali que ele tá vivendo. E a cor dele não muda o esforço dele, não desmerece quem ele é. Não interfere em nada. Porque da mesma forma que ele se esforçou para ser um bom jogador, todos os companheiros de time dele, independente de ser branco, amarelo, verde, azul, lilás, também se esforçaram. Esforçaram para chegar lá onde eles E estão todo hoje em mundo dia. pode chegar lá no topo, basta se esforçar e trabalhar. O Ranieri tem uma frase que fala, nada resiste ao trabalho. Ele até falou esses dias no podcast que ele vai gravar aqui. E é justamente sobre isso, esse é o ponto. Cara, né, porque geralmente, quase na maioria das vezes, o negro ele tem menos oportunidades, né? Então, tipo assim, quando ele tem a oportunidade de crescer e ser alguém, ele agarra. Se esforça. Se esforça, porque é mais difícil, cara. Porque são raízes, são estruturas muito antigas. Então, tipo assim, pelo menos a visão que eu tenho de mundo é que eu tive uma oportunidade de ser alguém. E eu agarrei essa oportunidade para ser uma pessoa melhor. Porque eu vim de uma família humilde, vim de bairro humilde, nunca tive família rica, essas coisas. Sempre tive que ralar mesmo. Vendo minha mãe trabalhar, vendo meu pai trabalhar. Então eu tive bons exemplos sobre isso. Hoje em dia, sou um dos melhores professores da Ah, para com isso, menino. Vamos para a próxima pergunta? Na sua opinião, como os torcedores podem ajudar a combater o racismo no estádio? Cara, mais empatia. Mais empatia. Mais amor. Sabe? Cuidar um dos outros. Porque, tipo assim, vamos falando sobre futebol. Todo mundo tá lá torcendo pra um time só. Aquela loucura. Você torce pro? Eu? Palmeiras. Nossa. Você torce pro? São Paulo. Aí já. Luciano sabe torcer. Tá todos os torcedores do São Paulo unidos. Cara, do mesmo jeito que tem um torcedor negro do Palmeiras, tem um do São Paulo. Tem. Qual que é o sentido de você virar pra um cara que pegou na bola lá e falar assim, macaco? E no mesmo time que a pessoa tá torcendo, que tá Também chamando, tem. pode ter também. Entendeu? Pode Tipo ter um assim, reserva, pode ter um jogador, pode ter um técnico. cara. Aí, tipo assim, beira a hipocrisia. Tipo assim, não faz sentido você ter atos racistas contra o jogador de um time, sendo que no seu time também tem negros. Então acaba que você tá sendo racista com todo mundo. Com o negro que tá do seu lado. Sabe? O que me deixa às vezes indignado é ver uns vídeos assim, de situações de futebol, assim, de torcida, e eles lá massacrando, e tem um cara escuro do lado, lá torcendo, vibrando junto com aquela situação. Ele tá falando dele também, cara. Do mesmo jeito que ele tá fazendo, tendo esse ato com aquela pessoa que tá lá no campo, ele vai fazer amanhã com o filho daquele cara que tá do lado dele lá indo. Então, tipo assim, é uma coisa muito séria. Então, o que falta, pra mim, é a empatia. Empatia de pensar na dor do próximo. Se colocar no lugar Se colocar no lugar do próximo. Que a maioria das vezes as pessoas não tem empatia, cara. Não tem. No mundo que a gente vive hoje em dia, tudo é like. Né? Tudo é visualização, tudo é engajamento. Então as pessoas perderam o senso da empatia, do amor. E às vezes, tipo, você vê um vídeo, o povo fazendo piadinha racista, fazendo atos racistas, só pra aparecer. Porque, tipo assim, uma geração mantida de like, de visualizações,
de status. Então, tipo assim, ó, não tem mais aquela empatia de pensar assim, nossa, se eu falar isso, fulano vai ficar ofendido. Entendeu? Não pensa antes. Então, tipo assim, a minha forma de pensar, de ver tudo isso, é que falta muito empatia, falta se colocar no lugar daquela pessoa. Pensar que aquela pessoa vai ter um filho, cara. Pensar o que ela vai achar de você tá falando. Pensa, tipo assim, o cara tá lá fazendo aquilo ali com o Vini Júnior. Pensa o filho dele vendo aquilo lá na televisão. Tipo assim, o pai dele é o herói, figura de herói dele, as pessoas falam. Ou o filho dele tá em algum time, jogando futebol, algum time E profissional. acontece que você é filho de tal, e vai e solta um... É muito complicado. Então, tipo assim, falta empatia. Você se colocar no lugar da pessoa e ver que a dor dos outros pode não doer em você, mas ela dói alguém. Então não faz sentido você saber que a pessoa tá machucada e ficar lá botando o dedo nele. Sacou? Você acha que a mídia tem um papel importante para mudar a forma do racismo e é tratado no futebol? Cara, tem. O papel é muito importante, é de extrema importância, porque a mídia, ela tem, às vezes, o alcance que eu e você não tem. Né? Porque ela tem um poder de alcançar muitas pessoas. Tanto que às vezes, a mídia ela é usada tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tem o poder de influenciar muitas pessoas em seus atos. Literalmente. Só que aí eu te pergunto, na sua opinião, o que a mídia tem feito para ajudar? Eu te jogo a pergunta de volta. O que você acha? A mídia pode ter feito para ajudar o racismo, para ajudar a acabar com o racismo, mostrando os atos que o racismo pode trazer para a pessoa, como a depressão, como ela ficar triste, como ela se acabar ficando só em casa, sem ciclo social. E com isso a mídia, ela vai influenciando as pessoas, inclusive as pessoas de menores, que vão vendo e acreditando, vai influenciando ela em seus atos futuros, para elas fazer piadas no futuro. E com isso, se a mídia for defender o racismo, tipo, falando que não pode, que isso é algo que não pode fazer com as pessoas, que elas ficam tristes, a pessoa vai ser uma pessoa melhor quando crescer. Aí ele vai influenciando o crescimento da pessoa. Você concorda que a mídia tem que conscientizar mais as pessoas? Tem que influenciar pros bons atos. Inclusive, eu vejo muitos influenciadores, tanto da área de esporte, todas as áreas. Quase não vejo influenciadores negros. Principalmente no nicho do futebol. Você já viu algum? Não. Você já viu algum? Não. Cara, tá vendo? Tanto que a estrutura do negócio é profunda, se for pra pensar, porque não tem uma figura negra assim de alguém que bate de frente e fala assim, gente, vamos parar com isso. Na maioria das vezes que eu vejo lutando por essas questões, são ex-jogadores. Geralmente a galera que ajudou o Brasil a conquistar os títulos que tem, que vai lá num programa de convidado e defende. Fala assim, gente, deixa o Vini Júnior, deixa fulano, deixa ciclano. Tem tão poucos poucos. Tem tão poucos que defendem que quando eles defendem, outros, que é a maioria, eles falam, eles falam de novo, defendendo o lado oposto. Então sempre vai ter mais contra os que defendem o racismo, porque quem defende é uma minoria. Aí a minoria vai defendendo menos. Então a mídia, ela tinha que dar mais voz. Sabe? Ela tinha que dar mais voz para as pessoas que já passaram por isso. Tinha que ter mais pessoas influenciando. Mais pessoas que influenciassem. Que pensam, que se põem no lugar da pessoa. Justamente. Porque, por exemplo, o Real Madrid não foi no Bola de Ouro. Não. Isso pra mim é um racismo. Vini Júnior deveria ter ganhado. Porque ele merecia ganhar, né? Então o Real Madrid não foi, sabe? Eles decidiram não ir porque eles acharam injusto. E todo mundo sabe que foi por mero racismo. Se fosse por merecimento, da FIFA. Ele era pra ganhar. Ele fez tudo no ano, conquistou tudo, jogou tudo. Então, tipo assim, já começa daí. Tipo assim, eu achei a atitude do Real Madrid Clube muito honrosa. Pro Vini Júnior, pra nós que somos negros. Foi muito bem representado. E até o apoio que eles deram pra ele em todos os casos de racismo que ele teve. Mas não só ele, em todos os outros casos que teve em jogadores do Flamengo mesmo. Eu vi muito apoio. Muito apoio. Só que eu acho que deveria ser mais. Deveria. Sabe? Eu vi clube se levantar, mas mídia eu não vi se levantar tanto. Né? Eu via só matérias. Só que eu não via defesa. Sabe?
Então eu acho que falta ainda da mídia, influência. Falta influenciar pro lado bom. Falta ter pessoas que representam essa minoria que você falou. Falta. O que você acha que a escola pode fazer para combater o racismo? Não só no futebol, mas em toda a sociedade. Cara, na verdade, nossa escola já faz muito, né? Que a gente teve, até esses dias pra trás, né? Umas rodas de conversa sobre racismo, sobre bullying. Que é duas coisas que andam muito junto. Que às vezes esse racismo tá travestido de bullying. O bullying, Ele tá disfarçado ali no bullying. o bullying vem junto com o racismo. Ele começa, né? Uma piada racista que se torna um bullying. É tipo assim, ó. As pessoas falam que os pensamentos, eles começam aqui, né? Começam na sua mente, depois eles descem pro coração. Eu acho que o racismo é o coração e o bullying é a mente. Porque vem o bullying aqui na mente, ele desce pro coração e acabou. Aí a Aquela pessoa- piada que você fez com uma pessoa, você sempre vai fazer ela com todas. Porque aquilo ali desceu pro seu contrário. Pronto. Toda vez que você vê alguém, você vai fazer aquela piada. Então, tipo assim, ó, começa desse jeito. E o bom da nossa escola, falando da prova, que eu já prova que nós estamos aqui agora, eu vejo muito o posicionamento da escola, diretores, coordenadores, de todo mundo, na intenção de mostrar que nós somos um só. Até porque o lema da escola é educando como família, como escola, E acolhendo como acolhendo como família. Então, tipo assim, ó, se a gente tá educando todo mundo como escola, todo mundo tá igual. Se tá acolhendo como família, todo mundo é família, independente da cor, independente da raça, de tudo. É igual nessa mesa aqui. Eu sou mais alto que vocês. Mas quando a gente senta na mesa, a gente tá igual. A gente tá da mesma altura. Nosso ombro tá igual, a gente tá sempre igual. Tá de igual pra igual. Ninguém é maior que ninguém. E a gente tá se olhando no olho do outro. Então eu vejo que a nossa escola proporciona muito isso. Momentos que iguala a gente, né? Que a gente é um só aqui conversando. E a gente é tratado da mesma forma. Então muitas escolas, até lugares que eu já estudei, não tinha essa visão. Né? Tem escolas que são bem mais elitizadas. Por exemplo, tem umas escolas que eu já vi, não em catalão, mas já vi vídeos e tudo mais, que uma escola de alunos brancos. Sabe? Então, lugares que essas coisas não são aplicáveis, geralmente são lugares que acolhem como família, que é o que não aprova. Então, acho que nós, como aprove, estamos muito no caminho certo. Né? Porque tem professores que, por exemplo, colocam um tema desse tão importante num podcast igual esse que a gente está fazendo. É muito importante. Prova? Ó, o professor Bruno tá falando aqui que eles tiveram uma prova que falou sobre isso, racismo estrutural. O racismo do Luigi. E como é que foi essa prova, Luciana? Conta pra nós. 19 no Luigi. Você fez? Que foi bom? Tranquilo de fazer? De boa? Foi de boa de fazer? Foi. Então, tipo assim, ó, já vê que é uma coisa que tá sendo muito abordada no nosso meio. Então, tipo assim, quando uma coisa é muito abordada é porque ela tá sendo cuidada. Então, tipo assim, ó, eu acho que as outras escolas têm que aprender com a gente como é que faz, então. E pra fechar, qual mensagem você gostaria de deixar pra nós e pra todo mundo que tá assistindo esse episódio sobre a importância de combater o racismo? Tá. Primeiramente, é que nós todos somos iguais. Independente de qualquer coisa. Independente da cor. De tudo. Né? E que às vezes o que realmente falta pra nós, pra lidarmos melhor uns com os outros, é o amor. É a empatia. É o cuidado. É se colocar mais no lugar do próximo. Né? É perceber que às vezes a brincadeira que você faz com o cabelo de alguém, pra pessoa pode ser muito ruim. Né? E às vezes eu tô falando aqui, tenta levar só pro lado bom astral da coisa, do bullying, do racismo. Mas, como você falou, pode acontecer casos de depressão, de suicídio por conta do racismo. Pode aprofundar no E coração. é uma coisa muito complicada você parar pra pensar uma pessoa desistir de viver porque ela tem sofrido racismo. Com tanto acesso à informação que a gente tem hoje em dia. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é que nós somos todos iguais. E isso basta. Que a gente tem que amar o próximo. A gente tem que se colocar mais no lugar do outro. Pra sentir a dor do outro. Sim. Né? E que se tiver algum caso de racismo próximo de você, se posicione. Não aceite.
tanto vocês aqui, quanto quem tá assistindo aí. Se tiver um caso próximo de você na sua escola, na sua turma, no seu convívio, cara, se posiciona, não aceite isso. Porque a pessoa que tá sofrendo aqui hoje pode não ter alguém para defender ela. Pode se sentir sozinha, pode não se sentir acolhida, apoiada. E você pode ser esse apoio, vocês podem ser esse apoio, né? Nessa minoria, como você falou. Gostei muito do que você falou. Você pode ser esse apoio dessa minoria. E se todo mundo começar a apoiar a minoria, daqui a pouco nós somos muitos por essa causa de fazer o mundo ser um lugar melhor. Pra todos, né? E pra terminar, hoje a gente aprendeu que o racismo estrutural, e o que a gente aprendeu que o racismo estrutural é sério, é algo sério. E que precisa ser enfrentado por todos nós, inclusive no futebol. Agradecemos muito ao professor Lucas por ter aceitado o nosso convite e a escola por ter cedido o lugar pra gente gravar. E agradecemos também a escola e a professora Bruna e todos que ajudaram nós a gravar o episódio. Obrigado por ouvir o Aprovecast. Até a próxima. Até a próxima. Gente, até a próxima. Deixa o like, se inscreve aí. É nóis. Muitas visualizações.